Hoje vamos nos deter no estudo do profeta Ageu, um pequeno livro que se encontra entre os 12 profetas, mas que tem uma mensagem muito importante. O livro de Ageu contém indicações cronológicas que nos ajudam a datar o anúncio desse profeta. Nós temos, por 4 vezes, indicações do mês e do ano e do dia do mês. A primeira indicação cronológica está no título e se refere ao segundo ano do rei Dario, o 6º mês, no primeiro dia do mês. O segundo ano do rei Dario corresponde ao ano 520. Em 2:1, nós temos no 21º dia do 7º mês. Como não há indicação do ano, se supõe que seja o mesmo ano indicado em 1:1, ou seja, o segundo ano de Dario. Este segundo ano de Dario retorna no início lá do 3º oráculo, em 2:10, o 24º dia do 9º mês, do segundo ano de Dario. E, por fim, em 2:20, nós temos a menção do 24º dia do mês. Não havendo nenhuma indicação do mês nem do ano, se supõe que seja a mesma indicação de 2:10, que é a última anterior, ou seja, o 9º mês do segundo ano de Dario. Nós temos, então, aí no livro, a datação bem precisa, em torno do ano 520. O que aconteceu nesse ano? No ano 538, Ciro, rei da Pérsia, que tinha tomado Babilônia, fez um edito permitindo aos judeus que retornassem à sua terra. Eles retornaram, certamente não de modo imediato, mas nos anos seguintes. A primeira preocupação do povo que retornou foi reconstruir a sua vida, as suas casas, tomar posse dos seus antigos campos, colocar a vida agora naquela normalidade que ela perdera com a ida para o exílio. A casa de Deus, o templo, ficou então deixada de lado. Estava ainda em ruínas, desde que tinha sido incendiada por Nabucodonosor. E é nesse contexto que o profeta Ageu vai aparecer e vai incentivar o povo a, agora que a vida já está na sua normalidade, vai incentivar o povo a retomar a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. A partir dessas indicações cronológicas que existem no livro, nós podemos então ver que existem 4 oráculos bem distintos, e é esse o conteúdo. No primeiro, segundo e terceiro oráculo, nós temos indicações dos destinatários: Zorobabel, Josué e o resto do povo. No último oráculo, nós temos um só destinatário, que é Zorobabel. Quem é Zorobabel? Zorobabel é um descendente de Davi. Segundo notícias que nós temos da Bíblia, do segundo livro dos Reis, que fala do rei Joaquim, depois em Esdras, livro de Esdras também, nós podemos identificar Zorobabel como neto do rei Joaquim, que foi o último rei que reinou em Jerusalém e que foi depois levado para o exílio. Lá, então, a estirpe de Joaquim continuou e lá no exílio houve o surgimento de Zorobabel. Ele, então, volta com um grupo de judeus que tinham sido exilados em Babilônia, ele volta a Jerusalém. Isso está no livro de Esdras, 2:2, e ele se torna um chefe da comunidade judaica. Ele tem o título de governador de Judá, sempre sob a autoridade do rei persa. Mas é importante que é o próprio judeu que está agora
reconduzindo os caminhos da comunidade judaica que retornou da diáspora para Jerusalém. E ele foi muito importante nessa consolidação da comunidade ali no antigo território de Judá. Josué é um sacerdote que o acompanha todo o tempo. Então tem também um grande papel, mas como sacerdote ele vai se encarregar particularmente dos aspectos cultuais. A mensagem do livro se centra, então, nessa reconstrução do templo, nesse incentivo a retomar o templo, a reconstruí-lo. Para isso, o profeta Ageu chama a atenção do povo e diz: vocês já têm os campos, vocês já têm as casas. Porém, nem sempre há prosperidade esperada, nem sempre a colheita é como se espera. Vamos agora nos dedicar à reconstrução do templo. Isso vai nos trazer a bênção de Deus para a nossa vida, para o nosso país, para a nossa nação. Então, logo no início do livro, por exemplo, no capítulo 1, versículos de 7 a 10, vem este oráculo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: refleti em vossos corações sobre vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, construir a casa. Que casa? A casa de Deus, o monte Sião. Nela me comprazerei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperando muito, eis que há pouco. Vocês esperam muito da colheita, e, no entanto, a colheita não vem como se esperava. E o que trazeis para casa? Aquilo que vocês trazem, eu vou espalhar com um sopro, ou seja, o mesmo pouco que vocês trazem não será suficiente. Por que isto? Por causa de minha casa, que está em ruínas. Mas vós correis cada um para a sua própria casa. Por isso, sobre vós os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve o seu fruto. Então agora o povo já está caindo na negligência para com Deus e com o seu templo. Então o profeta está chamando a atenção para isso. Deus está indicando essa mensagem. Você já tem a vida constituída. E agora vamos valorizar a reconstituição da vida religiosa do país. E nesse sentido que o profeta anima o povo a reconstruir a casa, dizendo: a casa será reconstruída e ela será um sinal da presença de Deus para nós, um sinal da salvação. 1,14. O Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo. Vieram então e realizaram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Eles começaram a reconstruir. Mais adiante no livro se fala então desta casa de Deus, da nova casa, do novo templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco, e eu, fazendo tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações. Deus vai mostrar sua glória, seu poder, são imagens de teofania. Irão então as preciosidades de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Claro, porque uma das dificuldades era: onde estão os meios para nós reconstruirmos a casa? Então aqui o oráculo profético está dizendo: Deus vai fazer chegar do exterior
os meios para reconstruir. Seja da parte dos judeus que estão fora, seja também da parte do Império Persa. Você sabe realmente que o Império Persa, depois de algum tempo, favoreceu a reconstrução do Templo de Jerusalém. E aí continua: minha é a prata e meu o ouro, oráculo do Senhor dos Exércitos. E ele anuncia então a grandiosidade desse segundo templo. Maior será a glória desta futura casa do que a da primeira. A primeira é o templo construído por Salomão. Neste lugar darei a paz. Na realidade, em termos humanos, o segundo templo, reconstruído nessa época, não foi mais rico e mais suntuoso do que o templo de Salomão, pelo menos segundo as descrições que nós temos no livro dos Reis, do que foi o templo de Salomão, e depois nesses testemunhos que nós temos no pós-exílio. Mas a glória aí é muito mais no valor daquela casa para a reconstituição da comunidade pós-exílica. Não havia mais monarquia. O templo era a grande maneira de Deus manifestar a sua presença, a sua bênção para o povo. Por isso se diz, a glória será ainda maior do que a da primeira. O segundo templo, de fato, teve um papel muito mais importante na constituição da comunidade judaica do que o primeiro templo, porque na época do primeiro templo havia a monarquia. E agora não. E este segundo templo, conforme diz aqui o oráculo, será fonte de paz, será fonte da vida do povo, do bem-estar do povo, enquanto o povo permanecer ali na terra, vivendo na sua terra. Então, esses são os oráculos que animam na reconstrução do templo. O último oráculo é dirigido especificamente a Zorobabel. E ali não fala mais da reconstrução do templo. Como Zorobabel era descendente de Davi, embora longínquo, mas sim descendente, há um oráculo que espera, quem sabe, através de Zorobabel, seja reconstituída também a antiga monarquia. Por isso o livro termina com esse oráculo: naquele dia, tomar-te-ei, Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, e te constituirei como sinete. Sinete é como um sinal, como um selo, como um marco. Pois eu te escolhi. Então ele é o elegido de Deus, ele é o eleito. Ele é aquele que deveria ser ungido e assim continuar a monarquia, dando continuidade àquela promessa de Deus a Davi, através do profeta Natã, que está em 2 Samuel 7, sempre haverá um descendente de Davi no trono de Jerusalém. Essa profecia, contudo, não se realizou historicamente. Ela só vai se realizar nos tempos cristãos, quando um descendente de Davi, Jesus, descendente de Davi através de José, através da filiação adotiva, que dava o reconhecimento de Jesus como pertencente à tribo de José, portanto, à tribo de Davi, Judá, e ali, então, através de Jesus, essa profecia de que um descendente de Davi foi constituído, né, e colocado como rei, então vai acontecer. O livro de Ageu, então, embora bastante curto, ele tem uma mensagem muito significativa. Ele mostra a importância do templo, do culto, do louvor a Deus. Em última instância, a importância de Deus na vida da
comunidade judaica, na vida de todo o povo de Deus. De que vale ter a vida constituída se nós não damos mais o devido valor aos aspectos religiosos, ao culto, ao louvor a Deus. E, em segundo lugar, ele já aponta para o definitivo Messias, o Messias que surgirá na terra de Davi e que, sim, oficiará neste templo de glória, e estabelecendo assim o templo novo, que é o seu próprio corpo, como diz João 2, como um sinal de paz.